se depara com as pessoas fazendo uso dessas caixinhas organizadoras de medicamentos, só que por vezes os medicamentos são semelhantes, ou se vira a caixinha, já não sabe mais o que é o que, tem que organizar toda semana. Então, o que a gente foi em busca, né, lá atrás? A gente viu várias alternativas que estão disponíveis no mercado. Algumas delas são semelhantes a esse serviço de organização em caixinhas, só que com bandejas, né, onde tem a organização mensal dos medicamentos. Uma dessas estratégias até está em processo de aprovação pela Anvisa, para que possa ser comercializada aqui no Brasil, né, mas ainda não é possível. E mesmo assim a gente pensou, tá, mas se a pessoa quiser viajar, se a pessoa quiser se deslocar por um final de semana, ela vai ter que levar uma caixa contendo todos os medicamentos daqueles 30 dias de tratamento. Então, a gente pensou que também não era a estratégia mais adequada, já que a gente estava se propondo a solucionar um problema, né? Então, aí surgiu a ideia de a gente dispensar os medicamentos, né, numa Medbox, que é essa estrutura que a gente tem aqui, vocês podem ver, onde a gente vai ter aqui os dados do paciente, depois a gente vai conseguir mostrar melhor essa caixinha. Esse QR Code aqui, ele dá início ao tratamento do paciente. Então, como o Rafael comentou, nós temos um aplicativo que, fazendo a leitura desse código, ele já baixa todo o tratamento do paciente para o aplicativo. Aqui a gente tem nessa lateral todos os dados dos medicamentos que o paciente faz uso, então com lote, validade, serviço de atendimento, o número do serviço de atendimento ao consumidor, caso ocorra algum problema com esses medicamentos. E aqui, o mais importante para a gente, né, o nosso xodozinho, é o nosso sachê, onde a gente disponibiliza, então, para o paciente todos os medicamentos que ele vai utilizar, já separados por horário em que ele vai utilizar. Então, aqui, se a gente ampliar um pouquinho essa imagem, a gente consegue ver que a gente vai ter o nome do paciente, o horário de uso dessa medicação, com a indicação de como o paciente vai utilizar, o dia da semana, a data e a indicação do medicamento que está contido no sachê. Então, se o paciente tiver que tomar 3 medicamentos às 19h30, todos os 3 vão estar acondicionados dentro desta embalagem, né? E aqui nós temos mais um código, né? Então, que permite que o paciente faça a leitura, né? Quando ele vai tomar essa medicação, ele faz a leitura desse código, indicando, então, que ele fez uso da medicação. Então, é uma forma, né, de facilitar aí o controle da terapia. Claro, né, pessoal, que esse não foi o nosso MVP, né? O produto mínimo viável. Claro que esse aqui já está super bonito aqui para vocês, numa cor que aí, né, como a Simone disse, é o xodó. Somos suspeitos, mas assim, o nosso MVP não era esse, né? Então, assim, nós fomos atrás também para verificar se havia, como é que é a automatização desse processo, como é que a gente faz essas etiquetas, porque vocês têm que pensar o seguinte, cada uma dessas etiquetas, ela é diferente. Então, se eu tenho um paciente que toma 3 medicamentos por dia, durante 30 dias eu tenho 90 sachês que tem horários diferentes, conteúdos ali diferentes. Esse aqui é um comprimido de metformina, mas poderia ser lá o primeiro do dia, o omeprazol ou a losartana. Então, cada sachê tem uma etiqueta diferente. E um QR Code diferente também, né? E um QR Code diferente. Então, isso tudo foi um processo de desenvolvimento, assim, e de descoberta para nós três, para que a gente pudesse chegar nesse produto aqui. Então, e tivemos assim, alguns entraves, né? Exatamente. Então, assim, vamos pensar vários, né? O que, né? Tanto que a ideia começou lá a ideia já 2019. Começou em 2019 e a gente começou a botar ela na prática em início de 2020, acho que foi, né? Março de 2020, por aí. Isso. Então,
foi um processo de aprendizado e de desenvolvimento que foi bem demorado. Então, para nós chegarmos nessa ideia de como fazer, como é que nós vamos cortar para colocar os medicamentos ali dentro, quais são as informações que vão para o rótulo. Porque, pessoal, é o seguinte, ó, a legislação hoje ela não traz quais são as informações que uma embalagem como essa precisam ter. Ou como uma embalagem como essa precisa ter. Não existe uma legislação que fala de um adherence packing ou que fala de alguma embalagem para aumento de adesão. Como a Simone disse, né, a Anvisa está avaliando, mas não há nada ainda constituído. Então, nós, enquanto farmacêuticos, e aí entra aquele olhar bem técnico e bem cuidadoso que a gente tem enquanto esses tiques de professor, né, de ter tudo alinhado, tudo ajustado, tudo redondo em termos de informação, em termos até de layout, da gente se preocupar, por exemplo, em colocar o saque, né, o saque do laboratório no rótulo, pensando que esse nosso paciente ele não vai receber a caixa como ele tinha. Então, a gente está trazendo o máximo de informações que possa, então, abraçar as informações importantes daquele medicamento para o paciente. E para dar segurança, né, Bárbara? Porque uma das coisas que a gente sempre pensava, né? A gente quer ajudar as pessoas a que elas consigam tomar de forma mais fácil esses medicamentos diariamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que todos os medicamentos estão adequadamente separados, que eles estão corretos ali dentro, e que todas as informações vão estar sendo disponibilizadas para o paciente, que ele possa se sentir seguro, né? Então, isso tudo fez parte aí dessa construção, né? Eu acho que nessa questão que vocês estão conversando do desenvolvimento, né? Esse tipo de embalagem, de organização de medicamentos não existe no Brasil. Então, não existe sistemas automatizados já para gerar essas etiquetas, a gente teve que bolar isso. A caixa, a gente tem que desenvolver o tamanho, o formato, enfim. Então, tudo foi construído, na verdade, né? Não tinham soluções prontas que a gente pudesse lá comprar e colocar em prática. Inclusive, máquinas para automatizar esse processo também não existem aqui no Brasil. Nós, inclusive, estamos com um processo junto com o engenheiro eletrônico para desenvolver um equipamento que faça a classificação automática desses medicamentos, porque não existe no mercado. Então, muitas vezes, a nossa ideia está muito à frente daquilo que está disponível para ser implementado, né? Então, a gente tem que fazer esse caminho também de, muitas vezes, criar os meios para aquela ideia poder se tornar realidade. Isso aí, desde o sachê, né? A gente está aqui, embalagem que a gente vai utilizar, qual é a gramatura, né? Que a pessoa consegue abrir, mas que não consegue, que não rasga tão facilmente para que os medicamentos caiam. Então, tudo isso a gente pensou, né? Pode parecer simples, mas envolveu bastante trabalho e uma busca aí de informações, como os colegas comentaram. E assim, a cor, né? Bom, a gramatura, eu lembro da gente pensando, nossa, o quão fino ou o quão grosso pode ser esse plástico, que não vai ser ruim para o paciente rasgar, mas que também não vai furar por conta da embalagem listada que vai estar ali dentro, que vai ter uma pontinha, a gente até consegue ver nessa embalagem, né? Então, assim, só para quem não entendeu, para ficar bem claro, né, que o rolo está aí dentro da caixa, então aí dentro tem 90, 120 desses sachês enroladinhos que vão sendo retirados, né, dose após dose ao longo do mês. Isso, Isso aí. É tipo isso, Yuri, tipo um refil. Isso, A gente tem alguns vídeos, a gente pode mostrar para vocês aí, fiquem com a gente mostra para vocês ali como é que ela funciona, né? Como é que é todo o processo. Então, como a gente vinha falando, o que nós, enquanto farmácia, e aí farmacêuticos bem voltados para essa questão de que queremos auxiliar e queremos fazer com que o paciente seja capaz de aderir ao tratamento, a gente se propõe a resolver, por exemplo, o esquecimento de tomada de doses e de horário. Então, a Medbox, ela consegue suprir essa necessidade que o paciente tem de cumprimento de horário. Então, pegamos situações do nosso dia a dia, o paciente ele precisa tomar agora, ele tinha que ter tomado às 7h30. Será que eu tomei
Se ele for olhar naquele monte de medicamentos que ele precisa tomar, ele teria que contar os medicamentos que ele tem na caixa original para saber se ele tomou ou não e pensar, nossa, quando é que foi que eu abri essa caixa mesmo? Faz 15 dias, faz 14, faz 13 dias. Com a Medbox, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a Medbox e vai ver que a dose ainda está ali, né, na caixa, aguardando ser destacada e ser administrada. Então, a Medbox, ela se propõe a isso. Um comentário, Bárbara. Nós temos um paciente aí que quando ele vai consultar com os médicos, ele leva a Medbox dele junto para mostrar o que ele está usando e quantos ele usou. Então ele não leva mais as receitas, enfim, ele leva a Medbox junto. Isso é a Medbox, ela tendo todas as informações ali para que o prescritor consiga enxergar a forma como ele está tomando, ele consegue também avaliar se o tratamento que ele prescreveu está fazendo o efeito adequado, né, a partir da resposta clínica que esse paciente está tendo. Então, ela tem, na verdade, a gente só consegue enxergar o todo das vantagens do uso da Medbox, mesmo quando a gente senta e conversa com vários pacientes, porque cada um tem uma realidade, cada um traz questões diferentes. Isso é muito interessante. Uhum. Então, a questão da troca, né, dos medicamentos, a Medbox e a Pharmadere conseguem resolver essa questão, porque eles já vêm todos separados, eles não vêm numa embalagem que possa, depois de separado, ainda promover uma outra mistura. Então, eles já vêm separados e não tem como eles se ficarem numa ordem diferente ou serem misturados entre si. Né? A forma como isso está embalado não tem essa possibilidade. A falta de adesão à terapia medicamentosa, e aí entra muito a questão do próprio aplicativo, porque o aplicativo, ele... Um travamento. Eu acho que a Bárbara travou, Bom, deixa eu continuar então, que ela estava falando. Ela está reconectando. Então, dando continuidade, né, a Bárbara comentava que o aplicativo, ele também se propõe, né, a auxiliar nessa diminuição da falta de adesão à terapia medicamentosa, né, porque ele tem os avisos sonoros, as notificações, o paciente consegue registrar que fez o uso da medicação, o horário em que ele fez o uso, né? Então, se o paciente registrou, por exemplo, esqueceu hoje de tomar, mesmo com a notificação ali, vai registrar o uso só 30 minutos depois, o aplicativo vai manter a hora de registro. Então, tudo isso é para facilitar que o paciente possa fazer uso da medicação, né? E que ele não esqueça de tomar a medicação no horário. Porque a gente sabe que os pacientes que tomam muitos medicamentos durante muito tempo, isso se torna complicado com a rotina do dia a dia. A pessoa termina esquecendo uma dose, termina deixando algum medicamento passar, né? A gente sabe que isso é complicado, tá com a vida sempre regradinha para aquele horário. Então, algo que possa auxiliar nesse sentido, a gente achou que era benéfico. Não sei se tu queres falar alguma coisa, Rafael. Bom, eu acho que eu ia fazer uma pergunta para quem está conosco aqui, se alguém tem algum aplicativo de, tipo agenda de medicamentos no celular. Não sei se algum de vocês tem. Existem vários aplicativos aí desse tipo gratuitos, né? Como o MedSafe, por exemplo, né? Isso, Yuri, isso aí. Eu tenho o meu aplicativo, tinha, na verdade, né? O MedSafe. Só que qual é o problema desses aplicativos? A pessoa tem que cadastrar o seu tratamento, né? Então, vamos pensar lá uma pessoa que usa 10 medicamentos, ele tem que ir lá no aplicativo, botar o nome, o horário de todos os 10 medicamentos. Talvez para vocês, né, que são jovens, estão acostumados a lidar com a tecnologia, seja muito simples. Mas da minha família, eu posso dar o exemplo de algumas pessoas que são usuárias hoje da Medbox, que eles não conseguem fazer isso. Para eles é muito difícil. Então, o que o aplicativo da Pharmadere tem, acho que depois vai ter o vídeo que vai mostrar, é que o paciente não precisa programar nada. Ele só bota o nome dele, aliás, o CPF e a senha, e o tratamento vem completo para dentro do aplicativo, com todos os medicamentos, todos os horários, tudo pronto. Ele não precisa fazer nada. Então, isso facilita bastante e evita erros também. Então,
Aquele tratamento foi revisado por um farmacêutico, com os horários, com o aprazamento, com as informações lá, tipo, antes do jantar, depois do jantar, isso tudo já vem programado e vem pronto para o paciente, evitando erros. Agora eu tava aqui com vocês, né? Já o aplicativo ele me notificou. Então ele me permite acompanhar o tratamento da minha mãe, por exemplo. Né? Então ela está 15 minutos atrasada na medicação dela, vamos dizer, né? Ó, você não tomou o seu medicamento. Então isso permite que um familiar também acompanhe o tratamento de alguém, né, que precisa fazer uso de múltiplos medicamentos, né? Então o aplicativo também pode ser destinado para um cuidador ou um responsável por uma pessoa que faça uso desses medicamentos. Não sei se a Bárbara está conosco, pode dar seguimento agora. Sim, se eu cair, façam isso mesmo, daí vocês tocam o barco. Mas acontece isso também, né? Vou dar um exemplo também de outra usuária, ela precisou fazer na consulta médica, o médico pergunta, né? E aí, você está tomando os medicamentos conforme foi prescrito? Sim, estou tomando. Então, nós vamos fazer uma pequena alteração no tratamento e verificar se o problema, então, dá para ter certeza que o problema é o tratamento medicamentoso propriamente, não a adesão ao tratamento, porque por vezes o médico fica na dúvida, né? Se o paciente ele está tomando adequadamente os medicamentos ou se o problema é a especialidade que ele prescreveu, né? O fármaco que foi prescrito. Então ele consegue, enquanto prescritor, também ter mais segurança na condução, num eventual ajuste que ele tem que fazer no tratamento desse paciente. E tem uma coisa que é importante, que é a seguinte, o uso da Medbox não está condicionado ao uso do aplicativo. Então, assim como a gente tem pacientes que usam a Medbox em associação com o aplicativo, tem pacientes que também só usam a Medbox e optaram em não utilizar o aplicativo, né? Também tem essa possibilidade. Uma coisa não está casada com a outra, tá? Então, aqui falando um pouquinho do nosso público-alvo, né? Então, entendendo que os pacientes portadores de doenças crônicas são aqueles que fazem uso de um medicamento contínuo de forma significativa, muitas vezes aí na forma de polifarmácia, com 5 ou mais medicamentos. Então, nós estamos falando aí um total de 45 milhões de brasileiros que são portadores de doenças crônicas e que possivelmente fazem uso aí de medicamentos não só uma vez por dia, mas 2, 3, até 5 vezes por dia. Então, a gente está falando de pacientes que são diabéticos, de pacientes que têm problemas cardiorrespiratórios, inclusive, né, problemas até mesmo circulatórios, e que exige com que eles façam uso de tratamentos de forma contínua. Então, causa, na verdade, 51% do total de óbitos na população. Então, se a gente for olhar, pessoal, para o nosso sistema de saúde atual, em que os pacientes eles têm acesso aos medicamentos, olhando para hoje, né? Vocês conhecem aí todas as políticas de medicamentos, então o acesso ao medicamento hoje em dia ele é bastante facilitado, seja pela disponibilidade de farmácias, seja pela disponibilidade de farmácias públicas, enfim, o acesso ele é grande, o que facilitaria o controle dessas doenças, mas mesmo assim a gente sabe que o tratamento ele não é seguido, né? Ele não tem um segmento e sabe que conforme os anos vão passando, esse paciente vai deixando de aderir, ele se sente bem e deixa de aderir ao tratamento, por exemplo. Ou mesmo porque é difícil, né, Bárbara? Às vezes não é nem a questão de se sentir bem, é mais difícil de continuar, né, dando aquela sequência diária, né? E isso tudo acarreta em erros, né, e custos também, né? Porque a não sequência da terapia vai fazer com que esse paciente precise de um serviço de saúde, porque ele também não está com a sua doença controlada, né? Ou então vai acarretar em erros no consumo de medicamentos. Então, tudo isso são problemas que a gente está buscando, através da nossa solução, aí, ajudar a resolver. E aí, essa não aderência ocasiona esses problemas, aí gera automedicação, aí a automedicação pode vir a mascarar esses problemas relacionados ao medicamento ou à falta do medicamento,
E aí o problema só segue. Então, no momento que a gente vai conseguindo fechar algumas lacunas e uma delas é a adesão ao tratamento, a gente já consegue aí fazer com que esse paciente tenha uma resposta terapêutica mais adequada, o prescritor tenha mais segurança nesse controle, nesse segmento do tratamento do paciente. Isso aí. E a própria OMS estima que os custos são elevados, né, pelo consumo equivocado de medicamentos, principalmente pelas trocas de medicamentos, a automedicação. Então, isso não é uma coisa só do Brasil, né? A gente sabe, tem esses dados muito bem mapeados, até se vocês tiverem interesse, a gente foi atrás dessas referências, inclusive, para montar a nossa empresa, né, ver o quão grande isso era, né? E realmente esses dados eles estão disponíveis na Organização Mundial da Saúde. Então ali tem várias informações e a gente consegue perceber isso fica muito claro. Dando sequência, então, não sei se querem continuar, mas vamos lá. O que a gente também, uma das coisas que a gente se preocupou, né, e que a gente sabe que com o aumento da qualidade de vida, né, a idade média também, né, o número de idosos também vai aumentar, né, e por conta disso também o consumo e a utilização de múltiplos medicamentos. Então, pelo censo, né, de 2018, 9,2% da população é de pessoas idosas, né? E a perspectiva é que isso aumente muito, como a gente colocou aí para vocês. Então, a probabilidade de que muitas pessoas utilizando múltiplos medicamentos, com o passar dos anos, né, é ainda maior. Então, acho que soluções nesse sentido, nós pensamos que soluções nesse sentido podem auxiliar. E, inclusive, a gente mapeou, quando estávamos pensando na implementação da empresa, dados de população, da região onde a gente estava pensando em implementar a empresa, porque isso também é bem importante, né? A gente levantar dados do Brasil, mas levantar dados da região, né? Para ter uma noção de quanto que as pessoas consomem de medicamentos na região, qual é o consumo, qual é o gasto com medicamento, qual é o percentual da população idosa da região, né? Para a gente poder também verificar e trabalhar um pouco com a viabilidade do negócio, porque assim como a gente, o Rafael até comentou antes, né? Assim como a gente quer implementar uma solução, um auxílio, a gente também quer que a Farmadere cresça, né? A gente não pode pensar numa empresa que não se sustenta. Então, a gente também tivemos e vamos ter essa preocupação com a sustentabilidade, né? Bom, então, conforme já falamos desde o início, né, nós sabemos que existe esse problema que é comum de baixa adesão aos tratamentos, né? A gente já tem estudos internacionais que mostram que pessoas que fazem tratamentos crônicos com mais de 1 ano de duração, em média, têm uma adesão em torno de 50%. Ou seja, em torno da metade das pessoas perdem doses, esquecem os horários. Isso reflete, então, em controle ruim da pressão arterial, do diabetes, das suas doenças, leva a agravamentos e muitas vezes leva, posteriormente, então, a usar outros medicamentos mais caros ainda. Então, na verdade, tem um impacto sobre o custo também do sistema de saúde. E uma das principais razões pelas quais as pessoas não têm adesão é, primeiro, o esquecimento dos horários, daí vem a questão do aplicativo, que dá alertas, tem um alarme, dá aviso, enfim, e a descontinuidade do fornecimento. Então, as pessoas vão, muitas vezes, perceber que estão sem medicamentos e fazer aquisição quando eles já acabaram. Isso pode levar a uma interrupção dos tratamentos. Então, nós, dentro da Farmadere, temos algumas estratégias para minimizar esses problemas. Nós temos o aplicativo que dá os alertas e nós temos, então, a reposição automática dos medicamentos mês a mês no formato espécie de uma assinatura mensal. Né? Então, essa ideia de embalagens para melhorar a adesão, que é chamada de adherence packing, ou seja, embalagem de adesão, não é inédita, já existe em outros países do mundo. Claro que, como a Simone comentou, a maneira como o mercado farmacêutico se organiza, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito diferente. Então, lá,
os medicamentos são vendidos para as farmácias muitas vezes em granéis, embalagens com muitas unidades. Existem máquinas automáticas classificadoras desses medicamentos, enfim. Então, tem todo um grau de automação, enfim, que a maneira como nós comercializamos medicamentos no Brasil não permite. Mas, de qualquer forma, esse tipo de apresentação para o usuário final de medicamentos cresceu muito nos Estados Unidos e é uma empresa que ficou muito famosa, foi chamada de PillPack, vocês já ouviram falar. Então é uma empresa de um farmacêutico lá nos Estados Unidos, aliás, o filho do farmacêutico que começou a empresa, né? Ele tinha uma farmácia convencional, ele começou a trabalhar com esse tipo de embalagens e o negócio cresceu muito rápido, acho que em 3 ou 4 anos ele foi comprado pela Amazon por mais de $1 bilhão, né? Porque se observou que, bom, esse é o caminho a seguir, né? Esse é o caminho a seguir no futuro. É muito conveniente, claro, nos Estados Unidos as pessoas são muito mais acostumadas a usar comércio eletrônico, uma coisa mais comum para eles, mas traz benefícios também, né? E aí a nossa ideia também, nós tínhamos que pensar uma forma não só de entregar os medicamentos, mas atender essa demanda de ter os avisos, de ter um monitoramento e assim por diante. E algumas estratégias que a Simone comentou, dessas cartelas, enfim, que existem na Europa, por exemplo, elas não têm uma forma de identificar de forma inequívoca aquela dose daquele horário. Então, foi isso que a gente pensou bastante, né? Quebramos a cabeça de criar uma forma de fazer isso, de ter uma identificação inequívoca de cada uma daquelas embalagens para saber se o paciente realmente teve na mão aquele sachê. E se ele, a gente vai ver, a Simone vai ter o vídeo depois, né? Se o paciente pegar a embalagem errada, do horário errado, e for ler o QR Code, ele vai avisar que aquele não é o medicamento do horário. Então, um grau de segurança também bem mais alto, né? Então, quando estudos já feitos estão fora do Brasil mostram que essas embalagens com doses separadas por horário aumentam a adesão média desses 50% para mais de 90%. Então, isso traz ganhos, né, para a saúde das pessoas, traz ganhos econômicos também, né, porque o agravo de um tratamento mal sucedido custa muito mais caro do que o próprio tratamento. Então, esses são benefícios que a gente pode trazer usando os medicamentos de uma forma mais inteligente, né. Provavelmente na farmácia escola, quem já fez o estágio 2, eu estou fazendo, deve se lembrar que algo parecido é feito lá de uma forma mais simples, né? Mas a gente quer então escalar isso para atender um número maior de pessoas de uma forma mais eficiente. Bárbara. Então, as soluções que a Farmadere traz é a organização dos medicamentos, além de fornecer os medicamentos, a gente organiza eles na Medbox, sempre por um período de 30 dias, que é o que habitualmente a gente encontra de embalagens, de quantidades nas embalagens dos medicamentos, 30, 60, 90, e nós optamos então em fazer uma Medbox para 30 dias. Além disso, a possibilidade do uso, associar o uso ao aplicativo da Farmadere, que hoje está disponível nas lojas iOS, como é que se chama? Acho que é App Store. App Store e Play Store, né, para Android. E o interessante do aplicativo, até a Simone já fez aí deu um drops a respeito disso, sobre a possibilidade de se cadastrar um responsável por aquele paciente. Então, vocês imaginem a seguinte situação. Vocês têm o pai ou o avô de vocês, a avó, faz uso da Medbox e tem um cuidador. Então, vocês, enquanto responsáveis pelo pai de vocês ou pelo avô de vocês, quer verificar se esse cuidador está fazendo a administração correta dos medicamentos, porque já tirou-se a responsabilidade desse cuidador ou até mesmo do usuário de fazer a separação dos medicamentos de acordo com o horário. Isso está ok. Então, agora só precisa se ter certeza de que ele está sendo administrado, então que a pessoa está tomando. Então, o responsável por um determinado paciente pode fazer esse acompanhamento, que é como a Simone demonstrou ali, exemplificou que faz com a mãe dela. Então, o aplicativo ele é tanto para o usuário quanto para o responsável desse usuário também.
Então, assim, a gente tem N situações e N organizações familiares, então pode ser algum idoso institucionalizado, pode ser algum idoso que tem um cuidador em casa, pode ser um cuidador totalmente autônomo, né? Mas pode ser um cuidador que é autônomo, consegue tomar adequadamente, mas não tem a possibilidade de fazer a separação dos medicamentos, precisa de uma terceira pessoa para fazer essa separação. Então, existem N situações que acabam sendo possível a utilização da Medbox do aplicativo. E aí algo também... Deixa eu só complementar, né, nesse sentido, porque a minha mãe sempre tomou muitos medicamentos e muitas vezes ela sempre tinha cuidadoras que cuidavam dela, né? E às vezes eu achava que ela estava muito sonolenta, né? Então às vezes eu me perguntava, será que estão dando medicamento a mais? Né? Às vezes a gente fica na dúvida se o cuidado está sendo aquele que deveria estar sendo feito, né? E com a Medbox e com o aplicativo não tem medicamento a mais, né? É o medicamento certinho naquele horário. Até para a gente saber se aquele medicamento não está sendo em exagero ou não, né? Então, tudo isso são benefícios que a gente pode ter pela utilização dessas soluções, né? Que foram coisas que a gente pensou, como o Rafael já comentou, em função da nossa experiência de vida e da nossa experiência como profissional também. E essa questão também de que o paciente ele não precisa se preocupar em fazer a aquisição dos medicamentos. Então, a gente consegue também, é permitido, é possível, que esse paciente indique que ele quer uma recorrência, né? Que ele quer fazer uma assinatura por tanto tempo e ele vai receber na sua casa, no endereço indicado, a Medbox a cada 30 dias com os medicamentos organizados. Então, tem questões, assim, que às vezes nós aqui, enquanto farmacêuticos e vocês, farmacêuticos em formação, podem estar pensando, né? Como é que é todo esse fluxo, como é que é todo esse processo. Então, por trás disso, né, nós temos todo um sistema de gestão que também foi desenvolvido em parceria com o desenvolvimento de desenvolvedores de TI, em que a gente também pensou todo um sistema onde isso possa ser automatizado. Né? Então, além de ter que desenvolver a Medbox propriamente, nós também temos todo um sistema de gestão da Farmadere específico. Então, quem trabalha aqui em farmácia comercial, farmácia de manipulação, sabe que as farmácias têm o seu sistema de gestão da drogaria, a gestão da farmácia de manipulação. Pois bem, a Farmadere ainda tem um outro sistema que possibilita a gente fazer todos esses controles, né? Então, onde a gente recebe os pedidos, onde a gente faz todo o processo interno também. Então, pensando então o acesso também... todo hoje é como, perdão, desculpa, Bárbara, como e-commerce, né? Então as pessoas vão lá no site da Farmadere, criam uma conta, preenchem um cadastro, tem informações de saúde dele também, uma breve anamnese, e depois estão com essa conta, acessa a área de cliente, insere os medicamentos que ele deseja fazer um orçamento. Por que que faz um orçamento? Porque a gente tem aqueles preços padronizados, mas nós sempre vamos tentar reduzir o custo para o paciente. Então, com base naquele produto que a pessoa pretende comprar, nós vamos tentar ver se conseguimos aplicar algum tipo de desconto, enfim, e aí a pessoa recebe esse orçamento. Também o farmacêutico avalia aquele pedido para ver se as quantidades que o paciente está pedindo realmente são suficientes para o período de tratamento. Então é feita uma revisão farmacêutica daquele pedido, ele recebe de volta um orçamento para os 30 dias, e aí então, se ele quiser efetivar a compra, ela é efetivada online também. Como a Bárbara falou, aí o sistema que a gente desenvolveu, ele vai ter que gerar esse tratamento que está nas etiquetas, que está no aplicativo. Então tem uma lógica interna que foi desenvolvida para que esse tratamento seja organizado com datas, horários, QR Code para cada embalagem. Isso também não existia, né, comercialmente e foi desenvolvido, né, exclusivamente para nós. Isso aí. E aí entra aqui todo o desafio, né, da gente, enquanto profissional farmacêutico, da gente também ver todo esse processo e pensando todo esse processo. E aí
foi e continua sendo um É uma aprendizado construção, constante. né? É uma Tem sido uma construção. construção de todo esse software, enfim, do próprio aplicativo, né? Todas as informações que precisavam estar disponíveis, né? Mesmo legalmente, né, pessoal? Já falando um pouquinho daí do pessoal que está da disciplina de legislação, existem informações que precisam estar disponíveis para o comércio eletrônico de medicamentos, né? Então, todas essas informações a gente também teve que levantar para poder fazer, então, esse desenvolvimento do site da Eu acho Farmadere, enfim. uma coisa interessante, né, que eu já tive envolvido em outro projeto com o pessoal da informática, que coisas para nós são assim cristalinas, muito óbvias, e às vezes é difícil a gente se comunicar com essa gente, né? Então, nós nas nossas áreas profissionais, a gente tem uma língua muito própria nossa, né? Então, às vezes, transpor isso para quem está de fora não é tão banal assim. Então, esses fluxos que a gente tem na Farmadere, a produção das etiquetas, o aplicativo, a lógica interna do sistema, eu acho que nós que desenvolvemos a lógica, né? E o programador tentou botar isso em forma de código, né? Porque se a gente fosse pela lógica deles, ia ser muito diferente, não seria adequado para o nosso ponto de vista. Então, muitas vezes a gente perdeu um tempo razoável para conseguir explicar para os desenvolvedores de fato o que o sistema tinha que fazer, que para nós era óbvio, mas para eles não era, né? Não sei se vocês querem contar essa experiência aí também. Seguimos na experiência, né? Não está pronto, né? Sempre aprimorando, na verdade. Isso, e esse que é a jogada, né? Então, enquanto que a gente vai colocando a mão na massa e praticando a Farmadere, ela crescendo e acontecendo, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá, e é um trabalho constante. O sistema vai evoluindo, a Farmadere vai evoluindo, e assim a gente vai, né? O próprio aplicativo, então, falando de MVP, né, o MVP do aplicativo era algo assim que não é nem perto do que é hoje. Então, claro, como disse a Simone, a gente ainda tem para crescer, para evoluir, para modificar, para fazer melhor e diferente, mas dá para dizer que ele Tá rodando. tá rodando, tá super bom e ele funciona super Para quem bem. não Então, conhece Isso a é muito terminologia, bom. né, Bárbara? MVP é o produto mínimo viável, né? Então, isso. nós aí que somos farmacêuticos, somos muito quadradões, assim, a gente quer tudo certinho e perfeito para fazer as coisas, né? E no mundo das startups, das empresas, a lógica é um pouco diferente. É botar em pé um produto mínimo que funcione para testá-lo, ver a receptividade, fazer melhorias, inclusive captar investidores e tal. Não é só ir para o mercado quando está tudo 100% pronto. Então, isso também Exato, para e daí nós foi algo funciona. que a gente teve que engolir, né? Porque se fosse por nós, a gente estava ainda desenvolvendo, não estava pronto, porque a gente queria tudo 100% perfeito. O que Exatamente. muitas vezes não é muito possível, né? Exatamente. É Não, bem, e a bem gente lembrado, Rafael. tem toda uma questão também, né, pessoal? Porque e aí vai o que a gente vinha enfrentando até nas nossas reuniões com o Tech Park, né? Então, assim, e aí enquanto empreendedores, porque a gente dizia, não, temos várias coisas que precisamos acertar. Então, é a vigilância, é a Anvisa, isso tudo a gente tem que ter tudo redondo. Tá, mas não dá para já ir publicando, não dá para ir buscando cliente. Não dá, gente, porque a gente tem que ter tudo redondo. Então, por vezes, esses conflitos, eles são interessantes, né? E fazem com que a gente vá pensando cada vez na melhoria e até com todos os envolvidos aí vão aprendendo, né? Até o Tech Park, pessoal, ele não tem uma tradição de incubar empresas da área da saúde, né? Então, para eles também é um processo de aprendizado. Então, assim, somos poucas empresas da área da saúde. Então, agora que está começando a entrar mais gente desse ramo. Então, é interessante nesse sentido também. Verdade. E tá aqui, né, a Medbox, que, como a gente disse antes, ela foi pensada nos mínimos detalhes para que ela pudesse trazer o máximo de informações possíveis e que o paciente possa levar ela para onde ele for e ele ter a segurança de que os medicamentos não vão ser misturados, eles vão continuar
separadinhos e adequados conforme o médico prescreve e favorecendo o tratamento medicamentoso deles. Então, assim, pessoal, pensando nas práticas, assim, relatos que a gente ouve dos nossos pacientes. Então, o Rafael trouxe esse do paciente que leva a Medbox para o médico, né? Então, ó, tá aqui, eu tomo ele assim, é assim que eu tomo, é assim que eu faço, tá tudo aqui. Pacientes que viajam, sabem que vão ficar uma semana fora de casa, levam só a parte, né, os sachês daqueles 7 dias, então não precisa carregar inúmeras caixas, né, não precisa ter problema de que vai amassar, de que vai estragar, tá tudo dentro organizadinho. Então, ela tem várias possibilidades aí de utilização e de melhorias para a qualidade de vida desse paciente. Acho que tem aqui também um zoom aqui no sachê, né? Então ele traz aqui por trás dele aqui uma história importante, né? De que para a gente chegar e dizer que esse paciente às 19h30 é após o jantar, nós precisamos conhecer o paciente. Vocês veem, né? Durante a trajetória acadêmica de vocês, de que hoje a gente não trata a doença, nós tratamos o paciente. Né? Essa questão da humanização, do cuidado que a gente deve ter com o nosso paciente, de que ele não é uma doença, né? Ou várias doenças, mas que ele é uma pessoa que tem um ambiente onde ele vive, uma condição social, um ambiente domiciliar. Então, para nós chegarmos e dizermos que esse paciente às 19h30 é após o jantar, a gente tem que conhecer ele, tem que saber a rotina dele, tem que ter conversado com ele. E isso também é tudo passado para nós, enquanto farmacêuticos, através do sistema, né, através do nosso site, quando o paciente faz o cadastro. Então, a partir dessas informações, a gente também consegue casar as informações da prescrição médica com as questões da rotina dele, né? E, porventura, também, quando necessário, fazer eventuais intervenções farmacêuticas, indicando possibilidade de ajuste de horário de tomada de dose. Então, a gente tinha pacientes que tomavam, por exemplo, os medicamentos, a metformina antes das refeições, então a gente conseguiu levar para após as refeições, que é o mais adequado, né? Sem que isso impactasse de uma forma significativa na rotina ou trouxesse algum tipo de insegurança para o paciente. Então, nós ouvimos uma vez, né, Simone e Rafael, até uma avaliadora da Farmadere, que diz que a Farmadere traz conforto para o paciente. E é verdade, e não é só aquele conforto de ter a certeza de que ele está dividido, mas é um conforto que traz a segurança de que está tudo organizado adequadamente, de que é o medicamento correto, de que tem um olhar personalizado também para a rotina dele e para o tratamento medicamentoso dele. E é um ganho de tempo, né? É um ganho de qualidade de vida, é um tempo a mais que a pessoa não precisa se preocupar com isso, né? Dentre as intervenções, também lembrei de uma que fizemos há pouco tempo, né? A paciente tomava 2 comprimidos de 10, passou a tomar um de 20, né? Então a gente vai organizando, vai olhando um pouco para esse paciente e vai fazendo a organização dessa rotina, né? E aí entra o olhar que a gente precisa ter aguçado, né? Olhar para a condição dele. Sem conhecer esse paciente, a gente não consegue fazer isso, né? Bom, aqui a gente tem uma visão da nossa tela do aplicativo, né? Que ela tem a mesma interface para quem tem iPhone ou Android. Então, nós temos o login pela sua tela inicial, com CPF e senha, que é gerado pelo próprio sistema. Na verdade, quando a pessoa acessa, gera uma senha automática que ele pode atualizar para uma senha pessoal mais confortável para ele. E aí, na telinha aqui da direita, pessoal, a gente está vendo que a agenda de medicamentos vem toda ela carregada à medida que a pessoa faz o login. Então, aqui na parte laranja é a dose mais próxima. E na parte de baixo é a agenda. Então, se ele clicar na parte em verde abaixo, vai abrir a agenda dos 30 dias, tanto os que passaram, como as doses futuras. E, não sei se a gente vai ver aqui, depois a gente vai passar o vídeo, né, Bárbara? Nós temos umas notificações que aparecem, aqueles pushs, né, no celular, que aparecem na tela,
A primeira notificação aparece 15 minutos antes do horário da dose, avisando, olha, a sua dose está próxima. Está próximo. Depois, no horário da dose, olha, está no horário do seu medicamento. Se a pessoa não abriu o aplicativo e não marcou que usou, vem uma mensagem 15 minutos depois, olha, o seu medicamento está atrasado, e uma meia hora depois do horário, avisando que está atrasado, e aí ele para de avisar, senão é muita encheção de saco. Mas ele dá esses avisos, dizendo que vai chegar no horário, e lembrando que passou do horário também. Então, depende de como as pessoas habilitam no seu celular, vai ser uma mensagem sonora, lá um plim, e o push, né, aquela mensagenzinha que aparece na tela. Tá? Chegando o horário, abriu o aplicativo, ele pode marcar que usou o medicamento de duas formas. Clicando em cima do horário, vai abrir uma telinha escrito confirmar ou rejeitar. Então ele aperta em cima e confirma. E aí vai ficar registrado que ele marcou que usou o medicamento das 8 horas, por exemplo, às 8h05, às 8h10, fica gravado o horário que ele marcou, que tomou. Ou se ele não quiser fazer essa operação, é só clicar aqui no desenho do QR Code, na parte inferior, nesse círculo, que a câmera abre, aponta para o sachê e ele registra. Registra automaticamente. Naquele horário, a dose tal foi registrado o uso. E aqui também tem um botãozinho que se você quiser falar conosco, ele só aperta no botão, abre o WhatsApp direto no nosso contato para ele se comunicar com a Farmadere. Então, é um aplicativo de interface bem simples, parece muito simples, mas no desenvolvimento se chegou em um monte de empecilhos, né? Um monte de dificuldades que a gente teve que superar para que ele esteja funcionando. Aqui até o desenho aqui dá para ver, ó, versão 0.4, né? E agora nós estamos na versão 1.5. Então, exatamente. Foram algumas dezenas de versões depois dessa aí. Eu ia comentar isso aí. É que nós estamos na 15ª versão dele, então é uma construção, tá. Mas tá redondo, né? Tá, não, agora funciona legal, a gente testa, sim, né, pessoal? A gente testa com os nossos, né? Obviamente, né? Era esperado que nós faríamos isso, então a gente está com eles o tempo todo ligado. Eu também agora recebi aqui uma notificação, ó. Acabei de receber sua dose está próxima, seu medicamento está agendado para as 21 horas. Então agora eu recebi ali, recebi às 20h50. Então, daqui a 10 minutos, né, sua dose está próxima, seu medicamento está agendado para as 21 horas. Eu não tenho um tratamento ativo, coloquei o tratamento aqui do meu pai, por exemplo, então eu recebo as notificações por ele não faz uso do aplicativo, né, mas para eu ir testando. Então, eu recebo absolutamente todas as notificações, porque eu nunca dou baixa. Então, a gente levou também o aplicativo ao limite, né, pessoal? Fizemos testes de exaustão com ele, então conseguimos corrigir várias questões. Então, ele está, de fato, bem redondinho. Então, com essa estratégia aí, não tem como esquecer o horário dos medicamentos, né? E é importante, né, porque um cuidador mesmo, para um paciente institucionalizado, né, ele consegue saber, um familiar de alguém que está institucionalizado consegue saber, né, os medicamentos que essa pessoa está tomando, quais são exatamente os horários, né, que esse familiar tá recebendo medicações, né, porque os medicamentos já vêm separados e o familiar também consegue acompanhar pelo aplicativo, né, então tem vários usos aí, vários benefícios que a gente enxerga. Eu não sei, Bárbara, quer mostrar aquele vídeo? Eu acho que vem aqui, é o próximo aqui. Tranquilo, vai em frente. Eu vou aqui, daí depois mostra o vídeo, que daí a gente faz aqui mais ou menos como é que funciona, né? Então, assim, o B2C, né? Nós temos a possibilidade de fazer o B2B. Travou, eu acho. O B2B é de negócio a negócio, né? Através de outra empresa, e o B2C é diretamente com o consumidor, né? Então, a principal estratégia no momento é diretamente com o consumidor final. Isso. Então, depois a gente vai ter um vídeo que vai mostrar o passo a passo. Não sei se a Bárbara voltou. Voltei. Tá, então segue, Bárbara. Aqui, então, na verdade, se a gente for
passar, né, essa informação para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Então, esse cliente ele vai fazer o cadastro no site, vai colocar suas informações pessoais, endereço, e as suas informações referentes à sua rotina nessa pequena anamnese que a gente faz. Se ele não está familiarizado com a informática, enfim, a gente pode auxiliar ele também, dependendo do local onde ele mora, né? Fica próximo, a gente consegue ir até a casa dele. Então, até essa, aí vou fazer aqui a menção ao Gabriel, porque foi uma ideia do próprio Gabriel. Ele disse, não, nós temos que ir na casa das pessoas agora, já está mais possibilitado, né, essa ida até a casa das pessoas, onde a gente possa, então, auxiliar eles a fazer esse cadastro, pelo menos a primeira vez. E, de fato, a gente enxerga que isso tem sido importante. Pode também fazer contato por telefone com a gente, ou também pelo WhatsApp, para auxiliar todo esse processo. Feito o cadastro, recebe a senha e entra novamente no login para selecionar os medicamentos, né? Então, seleciona os medicamentos que faz uso e pode também anexar a sua receita, a sua prescrição, como pode também até anexar fotos dos medicamentos que está habituado a utilizar. Porque, por vezes, alguns pacientes, eles preferem algum determinado laboratório para alguma marca para algum genérico. Eu gosto de usar tal laboratório para este medicamento ou tal laboratório para aquele outro. E ele pode tirar foto e anexar também nesse orçamento, né? Esse orçamento vem até nós fazemos a avaliação dele para verificar se atende aquilo que foi indicado no tratamento. Então, às vezes acontece do paciente indicar que ele precisa de uma caixa, mas ele toma 2 vezes por dia, então ele não precisa de 30, precisa de 60. Então, e essas questões a gente também auxilia o paciente na escolha daquele que é de menor custo para ele, né? Então, acontece, né? Então, ele toma 2 vezes por dia, o que é mais em conta? Comprar de 30 ou comprar uma de 60? Ou é aquele paciente que é um paciente recorrente, que ele já tem assinatura mensal, então foi recentemente ao médico, tem certeza que não vai fazer alteração de tratamento, a gente acaba comprando para mais tempo, né? Acaba dispensando para 30 dias, mas compra para mais tempo e fica com a gente guardado para evitar qualquer tipo de erro, enfim. Sempre pensando também em questões econômicas e de custo para esse paciente. Depois disso, a gente retorna para o paciente esse orçamento para que ele olhe, né, e avalie, verifique, aprove. No que ele aprova, ele pode realizar o pagamento através de uma plataforma confiável, né? Nós temos uma plataforma que leva o paciente até uma janela específica para pagamento através de cartão de crédito, Pix, né, como ele achar mais adequado para ele. E feita, então, essa confirmação de pagamento, nós, lá na Farmadere, iniciamos a produção da Medbox. Então, o processo interno de produção da Medbox ele é startado a partir da confirmação de pagamento. Passamos para o vídeo, pessoal? Passamos. Sim. Passamos, então. Nossa garota propaganda. Isso aí. Ixi, quero ver. É porque é PDF. Tá, mas eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui o YouTube. Vou tirar daqui, tu compartilha a tua tela? Eu compartilho a minha tela. Deixa eu alterar a conta. Eu vou colocar a conta da Farmadere. Eu tô com a conta do Fitos. Depois você tem que entrar no nosso canal do YouTube, clicar no sininho, dar um joinha. Isso aí, Karen, a gente ia responder. Sim, por favor, vai lá. A gente pede um prazo de 48 horas, mas pode ser antes. Se a gente tiver os medicamentos todos, a gente consegue separar em menos tempo. Mas a gente pede 48 horas. Por isso que, na recorrência, a gente entra em contato com o paciente uma semana antes do tratamento dele terminar. Então, a gente tem esse controle também para o paciente nunca ficar sem a medicação dele, né? Porque a gente precisa conferir, fazer toda essa separação e entregar para esse paciente com segurança. Isso aí. E assim a gente também entende, é importante, se é a primeira vez
que vai fazer a aquisição, aí sim fazer um tempinho antes para a gente organizar bem a primeira data, para não ter sobras em casa, né? Porque sobra em casa também é custo, né? É um dinheiro que foi perdido. Então a gente tem todo esse olhar assim bem cuidadoso para que seja uma experiência bem, Sim, Yuri. Sim. Desculpa, Bárbara, te interrompi, perdão. A gente tem entrega a domicílio, a gente tem uma empresa, né? Porque como farmácia a gente precisa ter, aí falando de legislação de novo, né? A gente precisa ter a contratação de um serviço de transporte que a gente vai treinar, enfim, né? Que são pessoas habilitadas para fazer esse transporte. Diego, nós, na verdade, só embalamos coisas que se originam de dentro da Farmadéria, porque nós temos que ter controle da origem desses produtos, né? Então, não é viável alguém trazer medicamentos e nós incluirmos a nossa Medbox, porque a gente estaria assumindo a responsabilidade pela origem daqueles medicamentos, o que não é possível, né? Então, nós só preparamos as Medbox com medicamentos que entram, né, dão Pela entrada Farmadéria. fiscal pela farmácia, pela Farmadéria. Isso. Até porque a legislação, de novo, não nos permite isso, né, Diego? A gente sabe que tem muito roubo de carga de medicamentos, assalto a depósitos, né? Então, esse tipo de situação, até bem pouco tempo atrás, esses medicamentos nem poderiam ser reintegrados, né? Hoje eles podem, a legislação, o ano passado, final do ano passado, permitiu isso. Mas mesmo assim, a gente, enquanto farmacêuticos, né, como qualquer farmácia, precisa ter esse cuidado, né? A gente não pode esquecer que nós somos uma farmácia antes de tudo, né? Isso aí. Vou compartilhar com vocês a minha tela, então, que aí nós vamos assistir o vídeo. Ele é curtinho, né? Acho que tem uns 3 minutos, né? Isso, é. Aqui. Você utiliza ou cuida de alguém que faz uso de medicamentos contínuos e tem dificuldades de organizar horários e doses de tratamento? A Farmadéria tem a solução para você. Através da nossa Medbox, nós organizamos os medicamentos e você não precisa se preocupar se o horário de tomada desses medicamentos estão corretos. Eu sou a farmacêutica Simone, sócia da Farmadéria, e vou lhe explicar como os nossos serviços trazem benefícios para você. O funcionamento é muito simples. Basta você acessar o nosso site, fornecer algumas informações sobre a utilização dos seus medicamentos ou de quem você cuida, que nós vamos organizar os seus medicamentos de acordo com a sua prescrição médica. Nós vamos entregar os seus medicamentos na sua casa em um horário que fique adequado para você. Nós dispomos também de um aplicativo que contém toda a sua agenda de tratamento. Você vai receber notificações dos horários da administração dos seus medicamentos e você pode registrar o uso. Assim fica fácil de você ou alguém que cuida de você acompanhar a sua terapia. Lembramos que a Farmadéria é uma farmácia, então nós dispomos de toda a logística de fornecimento de medicamentos. Se você faz uso de um medicamento que não pode ser incluso na Medbox, por exemplo, uma pomada, um spray, nós entregamos ele para você sem problema nenhum. Nós garantimos também o preço dos seus medicamentos. Dessa forma, você sabe exatamente quanto vai pagar pela terapia e a contratação dos nossos serviços pode ser recorrente. Conheça o nosso site farmadere.com.br e as demais facilidades dos nossos serviços. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco, que a nossa equipe irá atendê-lo. Isso aí. Os fãs aí, Simone. É isso aí, ó. E aí, para mostrar como vocês são fãs mesmo, vão lá no canal do YouTube da Farmadéria, vão lá dar um joinha na Prof. Simone. Isso aí. Acho que tinha alguma coisa ainda, né, pessoal? Acho que tem até promoção. uma surpresa. Tem até uma surpresa, né, pessoal? Aí, ó. Tem surprise. Quer falar aí, Rafael, da surpresa?
Então, pode ser? Então, para quem está nos acompanhando até às 9 horas, estamos quase 1h30 aqui, nós criamos uma pequena promoção, né? Para porque nós acreditamos, né, que vocês que assistiram essa apresentação foram sensibilizados pelos benefícios da Farmadere, que pode trazer para os familiares de vocês, para as pessoas que vocês gostam, né? Então a gente criou essa promoção que quem fizer aquisições lá no site da Farmadere tem um espaço de observações e colocar esse nome Medbox Free, esse cupom de desconto, vai ganhar, além dos preços muito especiais dos medicamentos, a preparação da Medbox de forma gratuita, tá? Então, isso vai valer, não tem a data de validade aqui, né, Bárbara? A gente tem que combinar uma data de validade, quem sabe hoje é dia 21, até o final do mês. Exatamente, né? Até o final do mês fica valendo essa promoção, então. Eu acho que sim, até o final do mês está valendo. A gente tem aí quantos dias úteis aí pela frente? Ó, tem deixa eu ver aqui. 9 dias úteis ainda, 8 dias úteis, acho que. Isso aí. Não tanto, mas dá. Então lá, logando no site, né? 7 dias tem um úteis, espaço Bárbara. para fazer o orçamento e tem um campo de observações, né? Só colocar esse Medbox Free lá, que é a produção da Medbox, que tem uma taxa, né, de serviço, né, que é de R$ 49,00, fica isenta para quem tiver esse cupom de desconto até o final do mês. Isso aí. Isso aí. E assim, pessoal, eu não sei se vocês têm perguntas. Eu ia dizer agora. Estamos aí à disposição. Isso, estamos aí, fiquem à vontade. Acho que, não sei, acho que a Eduarda é a monitora aqui, eu não sei se eles têm acesso só a chat ou a microfone, mas fiquem à vontade, pessoal. Boa noite, prof. Boa noite. Oi, Eduarda, tudo? Tenho acesso aqui, sim. Eu não sei, acho que agora a gente pode abrir para ver se alguém tem perguntas, e daí depois eu vou disponibilizar o QR Code para confirmar a presença daí. Tá bem? Isso aí. Tá ok. Pessoal que tem perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que também o caminho que a gente fez aí, né, ele está aberto para vocês também. Então lá o Tech Park tem assessores que podem, se vocês têm alguma ideia que vocês pensam em desenvolver, que podem ajudar vocês a estruturar essa ideia, né, a fazer um estudo de viabilidade, verificar o mercado, questões financeiras, colocar em contato com pessoas que possam ajudar a achar soluções tecnológicas para o projeto de vocês. Ou até posso confidenciar para vocês que o custo de instalar uma empresa nova no Tech Park é relativamente baixo, então isso favorece também para quem está iniciando uma empresa, né? Então, acho que a universidade oferece esse serviço, essa possibilidade que talvez vocês possam aproveitar também. E aproxima, né, Rafael? Muitas vezes a gente precisa de parceiros, né? E nem nós precisávamos de auxílio para desenvolver o nosso site, de pessoal para nos ajudar com marketing. Então, tem outras empresas incubadas ali, o Fevale Tech Park, ele auxilia nisso, né? É um parque tecnológico onde aproxima pessoas que estão empreendendo e que podem se auxiliar, né, nesse sentido. E a desenvolver competências e habilidades, né, que nós estamos aí aprendendo, né, desse mundo tão diferente do empreender aí, empreender para fora, como diz o Rafael, que o Fevale Tech Park auxilia. A Bárbara fez uma pergunta sobre o retorno da caixa, né, Bárbara? Num primeiro momento, essa caixa, ela não precisa retornar para a gente, porque a gente está fazendo a colagem desse rótulo, ela não é retornável. Nós pensamos, sim, mais para frente em desenvolver um outro protótipo daí retornável, até pensando na questão da sustentabilidade mesmo, né? As embalagens ela é de papel, então ela é reciclável, né? Ela é reciclável, mas ela não precisa retornar para a gente, Bárbara. E assim, até os usuários, assim, que mantêm a caixa no mesmo lugar, dizem, não, ela fica inteira, né? Ela fica inteirinha, por que a gente não pode voltar? Mas
justamente porque as informações elas são variadas, elas precisam ser ajustadas, precisam ser atualizadas mês a mês, questão de lote dos medicamentos, a questão do tempo de tratamento, né? Ah, sim, Patrícia, isso é uma questão que a gente vem pensando também, né? Na possibilidade de poder abrir braços, né, para outros municípios e para regiões mais afastadas, de que a gente possa, então, abrir a Farmadere em outros municípios no modelo de franquias. Quem sabe, né? Quem sabe, é. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu queria agradecer aos professores por disponibilizar o tempo e vir falar desse projeto maravilhoso. Também parabenizá-los pelo projeto. Agora eu deixei aqui na tela o QR Code para os alunos escanearem daí conseguirem confirmar a presença, tá? Tem que preencher o formulário ali. É bem simples, aí dá para baixar em PDF, conta como horas complementares, tá? Eu vou encerrar a gravação também daí. E a gente convida vocês a visitarem, então, nossas redes e nosso site, né? Isso aí. Isso aí, pessoal. Importante é que vocês também conheçam e se tem qualquer dúvida, vocês podem contatar a gente pode auxiliar vocês, né, em eventuais cadastros, orçamentos, enfim. Isso aí. Estamos à disposição para tirar dúvidas, enfim. Acho que o Eduardo tem que compartilhar o QR de novo aí, Eduardo. De novo, Isso. Coloquei de novo. Vocês me avisem se está funcionando ou não. Eu testei aqui no meu, funcionou certinho. Ó, quem está assistindo pelo celular não consegue ler o QR. Bem. Tá, gente, muito obrigado, então, pela atenção. Eu ia dizer, agradecer agora. Então tá, pessoal, muito obrigada também ao Dalf, né, por nos disponibilizar esse momento aqui para conversar com vocês e trazer à tona aí toda a história da Farmadere e um pouquinho da nossa história também. Muito obrigada para vocês. Isso aí, gente. Muito obrigada por terem nos acompanhado aqui, ficado com a gente até agora. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Você lá tá fazendo outra peça.
crítica tá 100%. Né? Falta o público só, mas a crítica tá dominada. Ah, mas o público vai ver. Vamos dominar esse mundo aí. Na verdade, nós tínhamos que pensar em fazer uma live uma hora, né? Vocês viram que O texto 2 ia ficar bem bom. Como é que é? Vocês dois ia ficar bem bom assim na live. Por quê? olha só, vocês viram que vai ter aquela semana do uso racional de medicamentos, aquele congresso, o primeiro congresso estadual. Sim. E alguma coisa, mas vai ser ano que vem isso, não? Não, esse ano, faltam 4 dias. Vocês estão com TCCs, pessoal, agora? A gente tinha que fazer uns TCCs usando a Medbox para fazer um estudo para mostrar que a adesão melhora e tal. Isso ia ficar bem legal. Eu tenho TCC agora, tem uma aluna que vai fazer sobre o